Naquela época, se eu não me engano, tinha que pagar R$ 25 pra jogar na escolinha por mês. Quando a gente não tinha condição, ele aguentou e falou, não precisa pagar não. Nesses 2 anos que ele teve na escolinha, só não fez chover dentro de campo, assim, né? Um dia chegou a notícia que parecia ótima, não para um menino inegociavelmente gremista. Amanhã vai vir um cara do Inter pra te avaliar. E foi o dia que eu não fui no treino, eu falei, não vou. Aí eu fui pra escola e não fui pro treino. Daria tudo certo. Aos 11 anos, o destino dos sonhos, Grêmio. Douglas Costa é do Grêmio. E eu digo sem medo de errar, a maior contratação da história do Rio Grande do Sul. 3 motivos me levam a crer nisso e eu já vou falar brevemente de cada um deles. Já sei também o que tem alguns colorados pensando e respondendo e vou falar disso também. Antes, uma breve explanação sobre a contratação em si, né? Que rica contratação o Grêmio faz. Nem sei se todo mundo lembra dos tempos de Grêmio, do Douglas Costa, e se acompanhou a carreira dele na Europa, mas hoje em dia é muito fácil, só dá um Google aí, vai no YouTube mesmo, procura lances, procura gols, o cara é de outra turma, de outra prateleira. O Grêmio eu acho que até muda de patamar com essa contratação. Tem a questão das lesões, tem, mas isso é um risco que se corre bem ou mal com qualquer jogador. Acredito que o Douglas já aprendeu muito com esse histórico dele, talvez para minimizar daqui para frente, vamos torcer para isso. E eu acho que é o único asterisco. O resto, cara, o resto é um cara de outra turma, um cara que realmente vai agregar bastante e eu acho que tem potencial para sobrar dentro do nível do futebol brasileiro e sul-americano. E o esforço dele para vir jogar no Grêmio também foi muito interessante. Claro que alguém vai dizer, tem gente ganhando um salário mínimo e aí tu vai me dizer que o cara ganhar 1 milhão e não sei quanto no Grêmio é um grande esforço. Cara, tudo tem que ser relativizado, né? Cada um tem sua realidade. Se tu aí que tá olhando ganha 3 mil reais, tu abriria mão de 2 para ganhar 1.000 em outra empresa? Porque tu ama essa empresa ou porque tu prefere a cidade dessa empresa? Não sei. Tem que ponderar, né? Então, assim, cada um dentro da sua realidade tem as suas questões. E outra, o jogador de futebol com 40 anos está aposentado. Está aposentado, a hora de fazer dinheiro é agora. Né? Então, o cara já chegou num patamar de vida também que vai ter que tentar manter, ou pelo menos minimamente manter, né? Vai ter custos, vão ter despesas. Então, gente, não é... falar em sacrifício do Douglas Costa talvez seja meio forte mesmo, mas ele se empenhou muito mesmo e abriu mão de muita coisa para jogar no Grêmio, isso é louvável. Outro fator interessante da vinda do Douglas é o gremismo desse cara, né? E aqui nem estou falando da questão de abrir mão de dinheiro, que eu acho que também teve esse amor ao clube envolvido, né? Mas a gente sabe também que tinha muito a ver com Porto Alegre, né, tem filhas ou filhos dele que moram aqui em Porto Alegre, então eu acho que isso pesou muito. Mas ao contrário do Anderson, que também queria muito Porto Alegre e o Grêmio não aceitou ele, então ele foi para o Inter, o Douglas Costa não iria para o Inter. Nada contra o Anderson, é um guri do bem, um guri legal, tá tudo certo com o Anderson, mas ele até tinha um caminho andado de idolatria dentro do Grêmio maior do que o Douglas Costa, né? A história do Douglas foi muito curta aqui, ele não chegou a construir nada de concreto no Grêmio, essa paixão dele vem de infância, assim, de gurizinho, não é pela história dele como jogador do Grêmio, né? Já o Anderson tinha essa história e ele preferiu, né, jogar fora, ou enfim, preferiu jogar no Inter e até acabou jogando num ano de rebaixamento do Inter, o que para muitos manteve acesa aquela chama, aquele carinho pelo Undershow, né? Mas é bem diferente, o Douglas Costa não iria para o Inter. Então sim, pesou muito Porto Alegre, mas ele falava há tempos, e falou até agora, nesse ano ainda, antes de se acertar com o Grêmio, ele sempre disse em entrevistas, quando voltar para o Brasil é só Grêmio. Quando voltar para o Brasil é só Grêmio. Não é nenhuma questão de não jogar no Inter. É uma questão que, segundo as entrevistas que ele dava, é só Grêmio. Não tem Flamengo, não tem Palmeiras, não tem. Quando eu voltar é pro Grêmio. Então isso é muito legal. O cara que sempre jogando na Europa, vestia a camisa do Grêmio, se envolvia com jogos do Grêmio, nas
publicações em redes sociais, sempre que vinha ao Brasil ia visitar o Olímpico ou a Arena, né, dependendo da época, sempre envolvido com o clube. Cara, eu não me lembro de um gremismo desse tamanho de um ex-jogador do Grêmio, eu não me lembro. Assim, de se manifestar gratuitamente, falar coisas gratuitamente em prol do Grêmio, dizer que só volta pro Grêmio, e o cara tá jogando no Bayern de Munique, na Juventus, outra realidade, e o cara declarando que só volta pro Grêmio se for no Brasil, e publicando coisas de Grêmio, assim, eu nunca tinha visto. Eu não me lembro agora, posso estar cometendo uma injustiça, mas eu acho que se eu estiver esquecendo de alguém, no máximo empata. Né? Eu não lembro de um gremismo assim, não lembro até de outros clubes assim, de coisas tão contundentes como as manifestações do Douglas Costa. Então é demais, né? Um cara que é um gremistão raiz, um gremistão desde sempre, assim, de volta ao seu clube, dessa vez talvez para marcar uma história que ele não conseguiu na sua passagem relâmpago, né, pelo Grêmio. Então tem mais esse aspecto, né, que também é muito interessante. Tá, e por que a maior contratação da história do Rio Grande do Sul? Eu acredito que o Douglas está neste patamar por 3 aspectos. Primeiro, pelo tamanho dele dentro de um cenário de futebol mundial. O jogador Douglas Costa dentro do futebol mundial tem um contexto que poucas contratações que Grêmio e Inter fizeram na história tinham parecido, assim, um cara de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, um cara de Bayern de Munique, de Juventus, enfim, um cara que tem o talento que ele tem e o protagonismo que ele teve em alguns momentos nesses clubes é raro, é muito raro, a gente conta nos dedos. Número 2, aspecto número 2, a idade dele. A idade dele. Porque quando a gente vai falar de jogadores que talvez tenham uma rodagem interessante, um currículo interessante, geralmente voltam para a América do Sul se arrastando, né? Aquele para encerrar a carreira, porque lá fora não tem mais porta aberta, ou tem umas portas que eles já não se interessam mais, porque, né, times menores, realidades diferentes, valores diferentes, e aí o cara vem, né? E o Douglas não foi isso. O Douglas Costa tinha proposta do Atlético de Madrid. Estava liderando ali, ele podia estar no clube liderando a Liga, La Liga, né? A Liga Espanhola, o espanholão. Apenas isso, o clube que está liderando uma das principais competições do mundo, nacionais, né? Então, fora outras propostas de Dubai, etc., que eram até o dobro em termos de grana, né? O dobro do Atlético de Madrid, que por sua vez já é bem maior do que o que ele vai ganhar no Grêmio. Então é muito dinheiro que ele abre mão, é muita vitrine que ele abre mão, ele realmente estava obcecado, né? Focado, melhor dizendo, no Grêmio, e era o Grêmio, e era o Grêmio, e era o Grêmio. Então esses 2 aspectos eu acho que ele já supera qualquer contratação na história do Rio Grande do Sul. A idade, né, a vitalidade, sobretudo, porque a idade é relativo, né? O Zé Roberto com 40 ainda dava um caldo, né? Tem gente que com 33 acabou. Então, a vitalidade que ele ainda tem, ele é um cara que só não está lá ainda, né, titular de um grande clube da Europa e cobiçado e tudo mais, e amarrado em contratos pelas lesões. É um cara que ainda tem esse futebol para mostrar. Então, a vitalidade dele e o tamanho dele no cenário do futebol mundial, na minha opinião, já o tornam a maior contratação da história do Rio Grande do Sul. Aí algum colorado vai dizer, e já me disseram, e o Forlan? Bem, é verdade que o Forlan, 2 anos antes de ser anunciado no Inter, foi o melhor da Copa, né? O uruguaio Diego Forlan. Só que, cara, vamos por partes. Eu acho que o Forlan, até ele jogou no United, na Inter de Milão, ele foi um cara representativo, sim, foi uma grande contratação do Inter, uma baita contratação, é inegável. Mas assim, primeiro aspecto, eu acho que ele não foi maior que o Douglas Costa. Ele não se firmou em times tão bons quanto o Douglas em alguns momentos. Aquele Bayern de Munique do Guardiola, aqueles times que o Douglas Costa pegou, acho que nenhum assim do Forlan se compara, tá? A própria Juventus até, talvez. Já acho isso, de largada. Aspecto 2, tá? O Forlan foi o melhor da Copa 2 anos antes de ir pro Inter. As pessoas falam isso rapidamente como se 2 anos fossem 2 meses. Cara,
Pega o Maicon de 2017 e o Maicon de 2019. O Maicon de 2016 e o Maicon de 2018. Né? Tem alguns jogadores que em certa idade da vida a coisa meio que, né, plum, assim, acaba, desgasta. Tanto é que, ao contrário do Douglas Costa, que está negando propostas absurdas para jogar no Grêmio, o Forlan não tinha esse amor pelo Inter. O Forlan veio, cara. Ele veio porque, assim, o mercado dele secou. Ele fez 2 anos ruins na Inter de Milão. Ruins, não conseguiu jogar na Inter de Milão. Essa é a verdade. E aí o mercado que se abriu para ele eram de times menores da Europa. Ou até o Peñarol fez oferta, não sei mais quem. E ele foi no Inter. Tava a fim de voltar, talvez, para mais perto aqui da terra dele, né, do Uruguai. Mas certamente o Inter ganhou do Peñarol, de não sei mais quem, na proposta financeira. Foi isso, cara. Foi isso. O Forlan já estava aqui, ó, uma descendente acentuada. E no próprio Inter, que não é Inter de Milão, né? Não é Inter de Milão, não. Tu não vai enfrentar o Milan e a Juventus. Tu vai enfrentar o América Mineiro e o Corinthians, no máximo, né? Então até no Internacional de Porto Alegre, o Forlan fracassou. Ali já era uma carreira aqui, ó. E na minha opinião, o Douglas Costa ainda está num nível superior, num nível de excelência. Então, só nesses 2 primeiros aspectos aí da vitalidade e do tamanho do cara no cenário do futebol mundial, eu acho que o Douglas já supera. É um baile? Não. Eu acho que o Forlan vem bem perto ali. O Forlan foi uma grande contratação. Mas mesmo se empatasse, e eu acho até justo que alguém diga, na minha opinião, empata nesses 2 critérios, tem o terceiro para mim que seria o desempate, o gremismo de Douglas Costa. O bom filho a casa torna. Esse aspecto dá um ingrediente todo especial nesse retorno, né? O carinho que a torcida tem pelo cara, né? As manifestações dele desde sempre, tudo culminando nesse desfecho de final feliz, digamos assim, né? Isso tudo eu acho que torna a contratação ainda maior. Ainda maior. Porque tem um aspecto emocional por trás, tem um aspecto de identificação por trás dessa contratação. Então, frente a tudo isso que eu disse, é a maior contratação da história do Rio Grande do Sul. O Forlan, sem dúvida, foi uma das maiores, mas foi uma grande decepção, né? Não foi uma das melhores respostas em campo. Então agora basta ver também se o Douglas vai conseguir, né, corresponder a essa expectativa, porque ela inegavelmente é alta e ela justificadamente é alta. Feito então, pra cima deles, Douglinha, vamos que vamos, é o tricolor, é o Grêmio e não adianta, falou, abraço.